E aí, pessoal, a visibilidade que a seleção brasileira traz pode criar uma solução financeira para o tricolor que quase ninguém tinha entendido. Sondagens importantes a um jovem jogador. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, uma grande promoção. Claro, CSW e canal do CCD. Propostas exclusivas para você melhorar sua telefonia, melhorar sua banda larga, melhorar sua televisão com o carimbo da Claro e com o serviço da CSW. Se você tem um CNPJ, você conversa com eles e resolve todos os problemas, pagando mais barato, tendo o melhor serviço, tendo os melhores telefones, pelos melhores preços. Então agora, entre na descrição do vídeo, fale pelo WhatsApp direto da CSW e essa empresa credenciada da Claro vai lhe atender e vai resolver o seu problema. CSW, Claro e o canal do CCD para melhorar o seu serviço. Gente, a gente discutiu durante bastante tempo aqui as relações financeiras do Grêmio, como que o Grêmio iria solucionar os seus problemas financeiros. E a gente fala também que o Grêmio, em determinado momento, ele perdeu visibilidade. Aquele último ano de Série A foi terrível, depois vem a Série B, que é pior ainda, e aí o Grêmio perdeu o mercado. O Grêmio diminuiu a sua capacidade de visibilidade para fazer a roda girar, como fez durante todo o tempo. Até no início do ano de 2022, a gente viu o Wanderson ser vendido, ele que trabalhou em 2021 não muito bem, mas o Grêmio ainda ali conseguiu um valor importante, no caso 11 milhões de euros pelo Wanderson. Foi o último. Agora não tem produto. Tem o Bitelo que está ganhando visibilidade, o Gabriel que está meio tentando se firmar, mas não tem mais aquela roda forte girando. Pois vem a seleção brasileira sub-20. E junto com ela um jogador do Grêmio, menino formado em Porto Alegre, aqui no Cristal, menino que está desde pequeno, muito vinculado ao Grêmio, sempre foi capitão de todos os seus times, ganhou muita visibilidade. O nome dele é Ronald e ele é um jovem talento formado no Grêmio. Jogador que fez gols no Sul-Americano, que ganhou espaço, que deve estar com a seleção brasileira no campeonato mundial da categoria sub-20 e agora começa a receber sondagens. O Caliel Dornelles, conversando com o staff do jogador, conseguiu entender o tamanho dessas sondagens. Nós sabemos que essas competições de base, de seleções, elas chamam muitos olheiros e muitos analistas de desempenho de todo mundo. E olha o que eu vou dizer para vocês agora. Equipes da Espanha, primeira linha, Itália, primeira linha, e Inglaterra consultaram as informações a respeito de Ronald. Espanha, Itália e Inglaterra sondaram a respeito das condições. O Grêmio tem um contrato ainda de base com ele, ele tem contrato até o final de 2025, ou seja, o Grêmio tem uma boa garantia ainda sobre isso, e o valor fixado é 80 milhões de euros. Ele vai ser vendido por isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Não é essa a discussão. Agora, Ronald talvez seja o único jogador do Grêmio hoje que gera uma conversa acima de 10 ou 15 milhões de euros. O Ferreira perdeu espaço, não tem mais. O Bitelo, como eu disse, é um jogador que a gente sabe que pode e joga muito, mas não vai valer 20 milhões de euros. Isso serve também para o Gabriel e para qualquer outro que o Grêmio revele. O único jogador de destaque hoje numa seleção brasileira, no meio de jogadores profissionais, muitos deles já brilhando na Europa, é exatamente o Ronald. É exatamente o Ronald. Se a gente pensar, por exemplo, dos jovens que o Grêmio tem muitos jogadores na seleção brasileira, mas nenhuma na sub-20. Cuiabano perdeu um pouco espaço na sub-20, o próprio Kelvin, o Lucas Cauã também, e aí ficou o Ronald. E o Ronald centralizou esse interesse e agora começa a ser sondado. O que o Grêmio fala num primeiro momento é que o jogador
não está em um campo de negociação e não vai sair a vender o jogador. Por outro lado, quando tu olha o grupo principal do Grêmio, tu diz, mas ele não vai ser usado. E esse é o dilema e essa é a dificuldade. Ronald, que brilhou na seleção, que começa a receber sondagens dos gigantes da Europa, está muito atrás na fila dos jogadores utilizados pelo Grêmio. Vou fazer rapidamente esse caminho. Quem são os volantes? Vija Sante, Carbajo, PP, Thiago Santos, Lucas Silva, próprio Bitelo. Onde entra o Ronald aí? Onde ele vai entrar? Então, essa pergunta o Grêmio precisa responder. Porque se o Grêmio não utilizar ele, esta visibilidade aqui vai aos poucos se perdendo. Ela vai aos poucos se perdendo. E o Grêmio vai perdendo valor. Que foi o que o Grêmio fez com a grande maioria dos jogadores que brilharam na base. 2 o Grêmio vendeu na base ainda. O TT e o Diego Rosa. Os outros, o Grêmio revelou. Muitos, ele revelou muito tarde. E isso acabou também não gerando grandes negócios. Agora, quando a gente coloca um menino com esse talento, com essa visibilidade de seleção e com essas possibilidades, bom, aí a gente muda um pouquinho o discurso e me parece que esse discurso ou essa pauta começam também a tomar conta. O fato é, o Grêmio precisa de dinheiro, isso é fato. Outra situação, o único jogador que tem sondagens importantes e que podem gerar um grande valor é esse menino por causa da seleção brasileira, não por causa do Grêmio. Ele nem jogou a Taça São Paulo, por exemplo, mesmo tendo idade para isso. Essa é a realidade. Se a gente jogar isso para outros meninos, nós vamos ver que muitos têm sondagens, quase todos têm, só que são sondagens com valores menores por causa da visibilidade. E assim as coisas se constroem. É curioso isso? É curioso, mas é o que temos. E quando a gente analisa isso, é que a gente vê a importância de revelar, a importância de ter uma política de futebol que utilize os atletas e a importância, mais do que nunca, de se ter um trabalho ordenado entre categoria de base e profissional para exatamente tu não perder os ativos. Quando tu revela um jogador desse, quando ele ganha corpo, ou tu usa ou tu vende. Pelo visto, o Grêmio vai preferir vender. Eu não vou nem fazer juízo de valor. Eu só tentei explicar para vocês o funcionamento, como é que a gente pode medir. E é dessa maneira que a gente começa a entender como funciona o futebol. Hoje, esse menino chega no aeroporto, campeão sul-americano, com sondagens de muitos clubes, e alguém vai ter que dizer para ele, tu tem 2 caminhos. Ou tu vai para a fila e tenta jogar, ou tu vai ser vendido. E agora? Essa é a pergunta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.